Olá, gente, tudo bem? Boa tarde a todos vocês que já estão aí, né, entrando aí na nossa live, tá certo? Gostaria de, dar o meu primeiro lugar, boa tarde a todos vocês, tá certo? E gostaria que já você aí ficasse ligado, tá certo? Ainda estamos dando continuidade, tá certo? No nosso curso de assistente administrativo, tudo bem? E dentre o curso de assistente administrativo, hoje nós vamos conhecer aí, tá certo? O que faz aí o recepcionista, né? E também o secretariado, tá certo? Então, é aí, o assunto das nossas duas aulas de hoje, tá certo? Então, gostaria aí de pedir aí para que você, tá certo? Compartilhasse aí a nossa live, compartilhasse aí com seus amigos, seus parentes, tá certo? Este curso de assistente administrativo, tá certo? Ele está aí com 50% de desconto. Este curso está com 50% de desconto. Tudo bem, gente? Então, olha só, também gostaria de comunicar a todos vocês que se você tiver alguma dúvida, tá certo? Comente aí, tá certo? E no final deste curso, tá certo? No final deste curso, você já pode aí solicitar o seu certificado, tá certo? Você pode solicitar o seu certificado, tá certo? Lembrando que os nossos cursos estão com 50% de desconto, assim como todos os nossos cursos. Inclusive, nós temos aí de operador de empilhadeira, temos NR35, NR12, NR20, tá certo? E todas as NRs, tá certo? Também nós temos aí, curso de operador de guindal, de MUC, e conhecemos também como MUC, tá certo? Temos também o operador de Terex, que são aquelas empilhadeiras aí que faz aí o atracamento de contêineres, tudo bem? Também nós temos aí os cursos de inspetor da qualidade, TBO, tá certo? E este aqui, assistente administrativo. Assim como também logística, nós temos aí um curso de assistente de logística, tá certo? Então, gente, olha só, a nossa aula hoje, tá certo? O assunto da nossa aula hoje é os recepcionistas, tá certo? E você que vai fazer este curso de assistente administrativo, tá certo? Nós vamos conhecer hoje aí o que faz o recepcionista, qual a função do recepcionista, quais são as atividades do recepcionista, tá certo? Então, vamos lá, sem perca de tempo, vamos direto aí à nossa aula, tá certo? E gostaria de dizer já o meu boa tarde a todos vocês, tá certo? Vocês estão conseguindo ver, tá? Vocês estão conseguindo me ouvir perfeitamente, tá certo? Quantas pessoas nós temos na nossa live aí? 6 pessoas na live. Vamos lá, gente. Hoje o nosso curso é de recepcionista. Vamos lá. O profissional recepcionista é um dos mais importantes para a empresa, pois a ele, o empregador entrega a sua imagem diante de todas as pessoas que passam pela porta de entrada da empresa. Então, olha só a responsabilidade que você assume, tá certo? É como se o dono transferisse, tá certo? A imagem dele para você. É como se o empregador, o dono, transferisse o cartão de visita dele para você. Você é a cara, você é a melhor marca da empresa. Imagina só se você recepcionar mal uma pessoa. Essa pessoa vai embora,
vai falar mal, você perde a venda e por conta da perca dessa venda, você pode também perder até o seu emprego. Você sabia? Você sabia disso? Você sabe por quê? Porque a empresa vai deixar de vender. E se a empresa deixa de vender, a empresa não tem recurso financeiro para pagar o teu salário. E se a empresa não tem recurso financeiro para pagar o teu salário, a empresa vai fechar as portas. E se a empresa fechar as portas, meu amigo, você vai perder o seu emprego. Olha aí a responsabilidade, né, de você agora que vai estar assumindo, talvez aí, uma função de recepcionista. Tá certo? Então vamos lá. Descrição do cargo de recepcionista. Atender o público no que for necessário, atender telefonemas, escrever recados e avisos, né, sempre de acordo com as instruções recebidas, digitar expedientes como cartas, tabelas, planilhas, tá certo? Entre outros, né? Observando as normas da estética, tá certo? As normas da estética, isso aqui, algumas empresas, tá certo? Elas pedem lá para que você, né, tenha aí plenos, sólidos conhecimentos de informática, certo? Apresentando aí uma digitação sem erros e de linguagem, tá certo? Essas linguagens não são aquelas palavreados que a gente conhece, né? Não são aquelas expressões que muitas das vezes nós temos, mas sim, né, uma descrição clara, certa, né, com ponto, com vírgula, tá certo? Então, é importante que você, né, desenvolva, né, essas habilidades. E uma dica que eu dou para você é que você faça muita leitura, tá certo? Quando você faz muita leitura, você acaba aqui aprendendo muito, né, como colocar aí, né, o seu trabalho, a sua planilha, tá certo? A sua digitação em uma linguagem mais correta e bem pronunciada, tá certo? Com vocabulários muito ricos, tudo bem? Então vamos lá. Habilidades. O recepcionista deve corresponder, né, estando sempre atento ao aperfeiçoamento das habilidades específicas inerentes à sua função, para que a qualidade de seus serviços, né, se transforme em benefícios para a empresa, em lucratividade pessoal. Então, olha só, o seu serviço, ele transforma em patrimônio, recursos para a empresa, porque você está vendendo o seu serviço. O verdadeiro profissional deve ter, né, consciência que a empresa hoje pode ser micro, né, amanhã ela pode ser aí, né, de média ou grande porte. E isso faz com que, né, você também possa estar crescendo junto com a empresa, tá certo? Então, né, daí a necessidade do empregado manter-se atualizado para contribuir diariamente com o crescimento da empresa. Então, você aí, né, pode estar crescendo aí junto com a empresa, tá certo? Então, vamos lá. As obrigações do recepcionista. As obrigações. O trabalho de recepcionista exige do seu executor, no caso você, né, postura, né, personalidade própria e também responsabilidade, tais como precisão na execução das tarefas, iniciando-as e finalizando, sendo meticuloso nos controles administrativos sob sua responsabilidade. Então, você é responsável também pelo setor administrativo da empresa, tá certo? Pelo setor administrativo. Então, você, né,
se torna um executor, né, das partes aí administrativa também, que faz parte aí do nosso pacote do curso de assistente administrativo. É a área de recepcionista. Também falando sobre essas obrigações, né? Preencher no computador os formulários diversos, planilhas, tá certo? Preencher à mão também ou à máquina documentos comerciais, executar cálculos aritméticos de natureza simples, né? Carimbar e protocolar correspondência recebida e expedidas, tá certo? O que você recebe e o que você expede, o que você envia. Separar, classificar, né? E arquivar documentos e expedientes diversos, abrindo pastas, né? Numerando-as, colocando as etiquetas, tá certo? Isso é uma parte de organização, organizando pastas e controlando a retirada de documentos, além de muitas outras tarefas. Então você vai estar trabalhando aí também na parte de uma organização. Isso facilita até para você, né, de uma forma muito clara, objetiva, saber onde está os seus devidos documentos, porque afinal de contas é você que é o responsável pelo seu setor, tá certo? Como recepcionar? Nas apresentações, os nomes devem ser pronunciados com clareza. Por isso que é importante você, ao recepcionar as pessoas, é importante que você chame essa pessoa pelo nome, tá certo? Pronuncie corretamente, chame pelo nome das pessoas. Muitas das vezes a gente até conhece as pessoas, mas às vezes a gente só conhece por um nome, ou seja, às vezes por um apelido. Mas é importante que você chame esta pessoa pelo nome, tá certo? Mesmo que seja na ausência de pessoas que estejam ali, tá certo? Para que você aí já, né, se especialize cada vez mais, se eduque em chamar as pessoas, né, pelo nome, tudo bem? No trabalho, deve se levantar sempre que vai recepcionar e sempre que apresentar. Então, não custa nada, meu amigo, você, né, se levantar, porque às vezes é falta de educação. Às vezes vem uma pessoa nos cumprimentar e a gente continua sentado, né? Então é importante que quando vem esta pessoa lhe recepcionar, né, não custa nada você se levantar, se cumprimentar, tá certo? Se cumprimentar. Ainda falando sobre como recepcionar, caberá à pessoa recepcionada a iniciativa do aperto de mão. Caso contrário, deve-se acenar com a cabeça e dizer bem-vindo, né? Bem-vindo. Caso a pessoa recepcionada estender a mão para um aperto, este não deve ser, né, não deve ser firme, nem mole, ou indiferente, nem demasiadamente forte ou sacudido. Você sabe por quê? Porque isso dá uma impressão diferente. Agora imagina você, vem uma pessoa ali recepcionar, ela pega a sua mão e sacode com bastante força. Dá a entender que ela não está gostando ou dá a entender que ela está te tratando com ignorância. Então, né, já saiba aí dessas dicas, são dicas aí importantes, tá certo? O recepcionista na empresa agora é você lá dentro da empresa, você aí, certo? Para executar o trabalho, é necessário organizar as ideias de forma clara, tá certo? Como que nós devemos organizar essas ideias? É como se você fosse escrever uma redação. Para você, né, escrever uma redação, você tem que organizar as ideias. Uma vez que você organiza as ideias,
tudo vai ficando mais claro, você sabe do que vai falar, tá certo? A fim de facilitar a comunicação, está aqui, ó, né? Com os outros, arrumar o material a ser utilizado, certo? Prestar atenção à tarefa do que está realizando, então, né, tenha ciência de que você, né, tem que ter bastante atenção. Afinal, você vai trabalhar com relatórios, com documentos, tanto na parte de recepção quanto na parte de emissão. Tudo bem? E no ambiente de trabalho também, dentro do ambiente de trabalho, tem que saber ouvir, né? Saber ouvir quem? O chefe, o líder, as pessoas que estão acima de você, os colegas, o público em geral, ou os colegas também de trabalho. Isto é escutar as pessoas, né, procurando atendê-las. Muitas das vezes, né, quando nós estamos em uma reunião ou quando nós queremos conversar com alguém, às vezes, quando essa pessoa faz de conta que não está lhe ouvindo, você acaba aqui ficando chateado. Então, por isso que é importante que a pessoa, ao falar, você sinta-se como se você estivesse no lugar desta pessoa. Tudo bem? A importância do recepcionista. Qual é a sua importância? Nós já comentamos isso no início da aula, mas, né, para deixar bem claro aí, ó, olha só. O recepcionista executa as suas tarefas com responsabilidade, pois sabe o quanto elas são importantes e necessárias para o bom andamento do trabalho. Então, para o bom andamento do trabalho, as suas tarefas são mais do que importantes. Ele está ou ela está, né, sempre preocupada em melhorar a cada dia o seu comportamento profissional. Então, né, o seu comportamento profissional também depende de como, né, está esse ambiente. Quais são os ambientes que você está se relacionando? Quais são os ambientes que você está inserido? Você sabia que os ambientes ele interfere na sua educação? Porque, né, vamos exemplificar. Se você cresce em um ambiente onde se tem, né, muitas pessoas que são pessoas que não são educadas, você vai, ó, se educar, olha aqui no meu dedo, ó, você vai se educar de acordo com o que você está vivendo dentro desse ambiente. E se você está vivendo dentro desse ambiente, essas má educações, você vai levar isso para a empresa. Então é por isso que muitos recepcionistas, porteiros, atendentes, quem trabalha no atendimento, quem trabalha no público em geral, muitas vezes eles não ficam no emprego, não ficam naquela oportunidade porque, né, não tem uma boa educação, tá certo? Ou que pegou uma má educação e levou, né, para o seu ambiente agora de trabalho. E isso reflete na visão das pessoas, né? Como você já ouviu aquele ditado, porque a primeira impressão é sempre a que fica. E se você passar uma má impressão, o que as pessoas vão falar de você, o que as pessoas vão dizer com relação ao teu trabalho, o teu profissional, quem é você, qual é a sua identidade, tá certo? O que as pessoas vão falar? E isso vai chegar até o ouvido do seu patrão, do seu chefe, do seu líder. E sabe o que vai acontecer? Mais uma vez, você vai perder o seu emprego. Olha só, lembre-se, você é a cara da empresa, você é a identidade do chefe, você é a identidade do seu executor, né? Do seu empregador. Tudo bem? Na apresentação pessoal,
não se tem a segunda chance de dar a primeira impressão. Não se tem a segunda chance. Aquilo que eu falei, né? Sempre a primeira impressão sempre é a que fica. Então, gente, né? Já se analise, né? Já comece aí a se analisar, tá certo? Asseio pessoal, né? É de extrema importância, é imprescindível para uma boa imagem, né? Os cuidados com o corpo, né? Fazem parte aí da rotina diária de cada um, né? A falta de tempo costuma aí ser uma boa desculpa para os cuidados com a aparência. Então é importante que se você mantenha bem vestido, né? As mulheres, né, bem maquiadas, né? Os homens com uma vestimenta bem adequada, é importante, tá certo? E principalmente se você for trabalhar no hotel, né, tem que ter uma vestimenta bem adequada. Etiqueta no trabalho. As boas maneiras devem ser exercidas no convívio familiar. Então, olha aí o que eu falei, ó. As boas maneiras, a boa educação deve vir de onde? Da família, certo? No convívio familiar e social. No ambiente de trabalho, estas boas maneiras, tá certo? Ou má práticas refletem, além do seu profissionalismo, a sua índole. Portanto, nada de brincadeiras, nem piada, né? Seja discreto, né? Seja uma pessoa reta, seja uma pessoa que procura fazer as coisas mais corretas, mais óbvias, tá certo? Sempre respeitando, tá certo? O direito das pessoas de ir e vir, tá certo? De ir e vir. E na conversação, saber conversar é uma arte, assim como saber ouvir também é uma arte, né? Que nem todo mundo sabe ouvir e nem todo mundo sabe conversar. Para que se obtenha a atenção de alguém, é necessário o quê? Ouvir o assunto a ser tratado. Não usar rodeios, mas dar objetividade e clareza nas suas falas, né? Também através da expressão corporal, né? A expressão corporal também, tá certo? Tem que ser educada. O timbre de voz, além de audível, precisa ser suave, né? Precisa ser suave, tranquilo, mais sereno, tá certo? Na parte também de conversação, não se irrite ao ouvir opiniões, né, contrárias às suas. Respeite, tá certo? Respeite as opiniões das outras pessoas, tá certo? Respeitar também é sinônimo de não julgar, tá certo? Não julgar. Se necessário, exponha seus pontos de vista, tá certo? Com tranquilidade. Evite comentários de cunho íntimos e os assuntos vulgares. Evite perguntas embaraçosas. É preciso ser discreto. E cuidado aí para não invadir aí a privacidade alheia das outras pessoas. Respeite, tudo bem? Quantas pessoas nós temos na live aí? 7 pessoas. 7 pessoas na live. Até aqui tudo bem, gente? Não interrompa o pensamento da pessoa que está com a palavra, tá certo? Respeite. Deixe essa pessoa terminar de falar. Aí sim, né, você tem a palavra, tá certo? Espere a sua vez de falar. Não comente aí a vida alheia, né? Não comentar. Respeitar. Seja curioso, né? Eu coloquei,
isto aqui porque isso aqui é muito importante. Mas é um curioso educado. Sabe como é que é esse curioso? É de uma forma natural, ou seja, para entender a real situação do cliente de maneira que possa agilizar a sua real necessidade, tá certo? Né? Olha só, ser curioso é de uma forma natural para tentar entender, para agilizar o processo. Enfim, as pessoas geralmente não gostam muito de esperar, tá certo? Não usar gírias, né? E nem palavras que não fazem parte aí, né, do seu vocabulário, que são aquelas expressões. Uma dica que eu dou para você, né? Olha só, quando vir pessoas que às vezes falam palavras que você desconhece, pegue, né, lá no seu caderninho e anote essas palavras, tá certo? Você vai ver que com o tempo você vai ter uma porção de palavras diferentes, de vocabulários diferentes. O que é que você vai fazer? Você vai lá no dicionário e procure pesquisar sobre essas palavras e coloque lá o significado ao lado dessas palavras. E você vai estar conhecendo, tá certo? Quando vir outras pessoas, ou até mesmo aquelas pessoas que você, né, tomou nota daquelas palavras, você já vai saber. Isso, as pessoas vão te admirar pela sabedoria, vão admirar você porque você está se tornando uma pessoa culta, né? As pessoas geralmente chamam, poxa, a pessoa é bem desinibida, a pessoa sabe falar muito bem, sabe pronunciar muito bem, então olha só o quanto você vai estar aí ganhando, tá certo? Seja natural e pronuncie aí as palavras corretamente. Gesto e atitudes. Tossir, espirrar, só o nariz e bocejar são gestos naturais. Independe aí da nossa vontade. Só que esses nossos gestos naturais, tá certo? Na presença de pessoas, às vezes sai por falta de educação, né? Mas é importante que você sempre seja ali mais discreto a ter alguma atitude, alguns gestos assim que você já pode aí estar melhorando aí, você já pode estar aí, né, deixando aí não evidente para as pessoas notarem, tá certo? Mas coloque aí, né, esses gestos aí de uma maneira que as pessoas não percebam, tá certo? Eu sei que é um gesto muito natural, todas as pessoas têm, mas procure aí, né, o máximo possível, né, não ficar exposto aí esses gestos naturais. Então, esses gestos naturais faz com que as pessoas vejam que você se torne aí, naquele momento, uma pessoa mal educada. E para que isso não se torne visível e nem, suje a imagem da empresa, né, é bom que se evite aí, né? Ou seja, evitar, a gente pode dizer que quase que é impossível, mas poder, né, deixar não muito exposto é até bem melhor aí, tá certo? Gestos e atitudes. Deve-se evitar essas expressões aí, né? Saúde, Deus te ajude, porque nem todo mundo às vezes gosta, né? Porque a gente sabe que tem, né, milhares de pessoas aí que têm as suas religiões. Então a gente, né, sempre tem que dizer até logo, até mais tarde, né? Então é bom, né, evitar. Não use os dedos para limpar ou assoar o nariz, né? Tais práticas, além de indicar falta de higiene, né, pessoal, podem transmitir resfriado, né, pode transmitir aí outras doenças virais, tá certo? Então, para aqueles a quem se cumprimenta. Vamos lá. E o mais comum, não continue lendo, escrevendo ou falando
coisa enquanto alguém está falando. Então, olha só, o mais comum, às vezes nós vamos em um determinado lugar, em um determinado local, às vezes a gente, quando nós chegamos lá, perguntamos das pessoas informações que nos interessam. Essa pessoa, né, às vezes fica muito tempo no celular, ou está lendo uma revista, ou está na frente do notebook, ou está fazendo qualquer uma outra coisa. E aí você já fala a primeira vez, fala a segunda, fala a terceira, até que você fica chateado e sai do local. Então, olha só a má impressão que essa pessoa está lá do outro lado, tá certo? Que ia lhe atender e não jamais te atendeu, até porque você já saiu chateado, tá certo? Então, vamos lá. Sucesso profissional. O bom profissional da recepção transforma seus serviços em patrimônio. Então você, recepcionista, você vende o seu serviço e o seu serviço torna-se em patrimônio para as empresas, tá certo? Então, vamos lá continuar com a nossa aula. Agora nós vamos entrar aí, tá certo? Nós vamos entrar aí numa outra matéria aí, tá certo? Nós vamos entrar aí em secretariado. Vamos entrar aí, né, na parte agora de secretariado. Quem é o secretário, tá certo? Vamos lá. Secretário ou secretário. Segundo, né, Alec Malquizier, secretária ou secretário é um funcionário ou uma funcionária, né, da parte do setor administrativo com a autoridade delegada pelo seu chefe, pelo seu patrão, pelo seu líder, tá certo? No caso, que é o executivo, para desempenhar as atividades que aliviam a carga de trabalho do superior, de modo que ele possa concentrar-se, né, nos seus principais objetivos e funções. Então, o secretário, ele assume aí boa parte das tarefas, tá certo? E o seu executor consegue aí ter, né, mais tempo, mais aliviado, tá certo? Para poder executar aí até mesmo as suas tarefas, tá certo? Até os seus trabalhos aí com mais tranquilidade. Então, o secretário é aquele que assume boa parte da responsabilidade aí do seu executor. Ainda, normalmente, os cargos de chefia possuem aí uma secretária ou um secretário, é aquele ou é aquela que assessora presidentes, diretores, gerentes de empresas e também eu posso dizer etc. Se as empresas possuem relacionamentos exteriores, é exigido um profissional com o domínio, né, de outro idioma, podendo ser bilíngue, né, ou trilíngue. Os idiomas mais solicitados são inglês, espanhol, japonês, alemão e até mesmo o francês. Então, se for uma empresa, por exemplo, uma empresa, né, nacional, multinacional, internacional, são empresas que exigem aí que o secretário, a secretária também tenha domínio aí, pelo menos aí, né, no inglês, que é muito aí importante. Porque comemora-se aí o dia do secretário ou da secretária em 30 de setembro. Vamos entender. Durante a Revolução Industrial, Christopher, né, Scholz inventou um tipo de máquina de escrever e sua filha, Leila Scholz, testou tal invento, tornando-se aí a primeira mulher a escrever numa máquina em público. Leila Scholz nasceu no dia 30 de setembro de 1850. Então, daí a importância que é celebrado no dia 30 de setembro, tá certo?
E a lei que faz toda essa regulamentação, né, é a Lei 7.377, né, do 30/9/85, tá certo? Que diz assim, ó, dispõe sobre o exercício da profissão de secretário e das outras providências, tá certo? Então, tem uma lei que ampara, que também está lá no artigo 5º, né? São atribuições do técnico de secretário. Organização e manutenção dos arquivos da secretaria, classificação, registro e distribuição de correspondência, redação, correspondência ou documentos de rotina, inclusive em idioma estrangeiro, execução de serviço típico de escritório, tais como recepção, registro de compromissos, informações e atendimento telefônico. Então, está aí, né, lá no artigo 5º da Constituição, também, assegura que tem aí, né, um artigo voltado aí para a sua área de secretário, tá certo? Então, vamos entender aí a responsabilidade e recomendações para a secretária ou secretário, tá certo? Vamos aí entender as responsabilidades. Organizar o local de trabalho, inspecionar o trabalho de limpeza, arrumação das salas e da sala de reuniões são as responsabilidades, tá certo? Verificar a necessidade de material de escritório, ligar o ar-condicionado quando se for o caso necessário, providenciar para que as mesas estejam em condições a serem usadas, providenciar a arrumação de seu próprio local de trabalho, verificar o funcionamento de todos os seus equipamentos de trabalho, procedendo aí à limpeza quando necessário. Então, essas são aí as suas responsabilidades. São as suas responsabilidades aí, secretário e secretária. Estabelecer uma rotina de trabalho. Você, secretário e secretária, você deve organizar e manter atualizada a agenda de compromissos, reuniões de seu executivo. Abrir e conferir a agenda, registrando os assuntos pendentes. Então, você vai ter que manter atualizados todos os registros, as agendas, tá certo? Do seu executor. Organizar e manter o sistema, né, que fala aí sobre o acompanhamento de assuntos pendentes. Significa aí, ó, registrar os compromissos e prazos assumidos pelo executivo, certo? E seus subordinados para a execução das tarefas, atualização da programação de execução, certo? Dos trabalhos, acompanhando o desempenho, né? Cobrando entregas, mesmo sem a solicitação de seu executivo. Então, você aí, né, também nas suas responsabilidades, você pode estar aí, né, cobrando coisas que são de interesse do seu executor, tá certo? E também trabalha aí no auxílio ao seu executivo. Você vai estar o quê? Auxiliando. Mas de que forma, professor? Supervisionando ou supervisionar os assuntos a serem tratados, verificar a frequência e pontualidade dos auxiliares, distribuindo as tarefas, né, entre os mesmos, verificar a postura, higiene e limpeza do uniforme e a execução das tarefas
distribuídas, tá certo? Comunicar ao departamento pessoal irregularidades observadas, solicitar, solicitar substitutos quando necessário. Então, você pode estar também na parte de supervisão, você pode estar supervisionando aí, né, as tarefas, tá certo? Que de interesse aí da sua empresa, né? Então, supervisionando aí, tá certo? Então, vamos lá. Na parte de recepcionar as visitas, tá certo? Atender telefonemas, fazer chamadas telefônicas e anotar recados, tá certo? Na parte de recepcionar essas visitas, você tem que atender os telefonemas, né? Também anotar ali alguma solicitação, algum recado, tá certo? Atender as chamadas, né? Os telefônicos, solicitações de entrevistas ou reuniões, né? E também na parte de registro, tá certo? Registrar e informar, né, o que é de interesse para o seu executivo, o seu executor, né, que é o teu patrão, tá certo? O seu líder, o seu chefe, tá certo? O seu empregador. Ao final do expediente, relacionar os telefonemas e solicitações de contratos, reuniões não atendidas e entregue aí ao seu executivo, tá certo? Você deve fazer todas essas tarefas. E também falando aí ainda, né, sobre as partes de tarefas do secretário ou da secretária, redigir e digitar correspondência, manter os arquivos atualizados, organizar as viagens, se for, né, o caso do executivo, agendar, preparar, assessorar, elaborar, né, minutos, né, antes, né, ou também na ata dessas reuniões, receber, classificar e expedir essas correspondências. Ainda, tomar, né, ditados e apontamentos, controlar o estoque de material de escritório, tá certo? Pagar as contas particulares e cuidar da conta, né, bancária particular do seu executivo. Olha aí, até nisso também você vai ser responsável, tá certo? Né? Cuidar dos problemas domésticos do escritório, orientar na organização, limpeza e decoração do escritório do executivo, tá certo? E também falando aí sobre as competências que vão ser aí desenvolvidas. Quais são essas competências que vão ser aí desenvolvidas? Vamos lá. Tudo isso aqui você tem que desenvolver, tá certo? Iniciativa, organização, eficiência, né? Amabilidade, memória, tá certo? Distinção, higiene, né? Pontualidade e assiduidade, tá certo? Assiduidade. Tato de descrição, bom humor, né? Tem que ser uma pessoa bem-humorada, compreensão, sensibilidade, cortesia, preocupação em se atualizar, tá certo? Você deve aí, né, sempre estar se atualizando, bom gosto para se vestir, né, na apresentação pessoal. Então, tudo isso aí, né, você já tem que estar desenvolvendo aí essas habilidades aí, tá certo? Os 10 mandamentos agora aí, os 10 mandamentos para os participantes aí, tá certo? De uma equipe. Nós temos aí os 10 mandamentos.
primeiro mandamento aí, ó. Respeite o próximo como ser humano, tá certo? Evite cortar quem fala. Espere a sua vez, tá certo? Controle suas reações agressivas, evitando ser indelicado ou mesmo irônico. Evite pular o seu chefe, tá certo? Imediato. Quando o fizer, né, não esqueça de dar-lhe aí uma boa explicação. Procure conhecer os membros de sua equipe a fim de compreendê-los, né, de adaptar-se à personalidade de cada um. Tá certo? Vamos lá. Ainda, evite tomar para você responsabilidade atribuída ao outro, a não ser a pedido deste ou em caso de emergência. Procure a causa de suas antipatias, tá certo? São aquelas pessoas que às vezes não têm paciência, e procure vencê-las. Esteja sempre sorridente. Procure definir bem o sentido das palavras, né? No caso de discussões em grupo, para evitar entendidos, tá certo? Seja modesto nas discussões, talvez o outro tenha razão. Procure compreender as razões dos outros, tá certo? Procure entender, né, por qual motivo ou que algo não saiu, né, da maneira que você queria. Procure saber, né, a razão, tá certo? Porque tem muitas pessoas que às vezes não procuram esta razão e aí acaba que ficando chateado, tá certo? Então, nós vamos também falar aqui sobre os recursos, né, instrumentais. Isso aqui é importante. O sistema de documentação de uma empresa, no caso cópia, impressões, digitalização de imagem, transmissão de documentos, etc., ocupa boa parte do tempo, né, do secretário ou secretária. É importante conhecer os equipamentos, né, que realiza estes trabalhos e atualizar seus conhecimentos. Você deve atualizar os seus conhecimentos de gestão, né, administrativa, e ter aí boas práticas de quê? De informática. Por isso que é importante você ter boas práticas, né, boas práticas administrativas, boas práticas de gestão, boas práticas aí de informática, porque você vai estar trabalhando aí com volume, né, de informação, relatório, documento, arquivação, né, receber, expedir, tá certo? Então, gente, olha só, gostaria de dizer a todos vocês que aqui a gente já está finalizando a nossa aula, tá certo? E aí, gente, quero dizer a todos vocês que ainda teremos mais aula ainda às 18 horas. Vamos ter aí aula às 18 horas no curso intensivo também de TBO. Tá certo, gente? Então, gostaria de parabenizar todos vocês que estão aí na live, tá certo? E este curso está com 50% de desconto, tá certo? Entre em contato aí no nosso WhatsApp, tá certo? E procure aí as informações aí a respeito de outros e de novos cursos que ainda, né, nós temos aí, tá certo? Então, um abraço a todos vocês, fique com Deus e aguardo você aí às 18 horas, tudo bem? Boa sorte!